Olá, eu sou Igor Alexandre e você está ouvindo Vozes do Quilombo, Sítio Teixeira. Hoje vamos bater um papo com Maílza Santos, mulher preta, mãe, agricultora, proponente do projeto Ponto de Cultura, presidenta da Associação Quilombo Teixeira, pedagoga, licenciada em Letras Português e Inglês, técnica em agroecologia, educadora popular, agente popular de saúde, especialista em História, Cultura e Literatura dos povos afro-brasileiros e indígenas, cursando a segunda licenciatura em Educação Escolar Quilombola. Maílza, tudo bom? Fala aí, lança tua voz. Tudo bem? Maílza, você já foi apresentada e a partir de agora eu queria saber um pouco da origem do projeto e a movimentação. Então, eu queria que você falasse um pouco como nasceu a ideia de criar o ponto de cultura no Quilombo Sítio Teixeira. Bom, na comunidade a gente já fazia algumas reuniões mensais com o pessoal da comunidade. E aí o Ponto de Cultura ele foi criado para tanto fortalecer a comunidade como o enfrentamento à Covid-19. Isso em 2020, onde a gente fez um projeto e aí conseguimos lambedores para estar distribuindo para as pessoas que estavam com problemas, sintomas gripais. E aí foi aí que nasceu a ideia de iniciar as oficinas com as mulheres da comunidade, fortalecendo a questão dos saberes ancestrais e também o autocuidado das mulheres da comunidade. Pois o que a gente sempre pensou de início foi, cuidando da saúde da mulher, a gente também está cuidando de toda a população. Sim. E aí, eu também queria entender um pouco que necessidades da comunidade te motivaram a idealizar o projeto. É sempre a questão do autocuidado. Porque assim, a gente sentia que as pessoas, elas procuravam muito a questão da farmácia, e aí a gente estava perdendo essa questão do cuidado, realmente o cuidado tradicional. E aí esses saberes, eles acabavam se perdendo. E desde criança, eu fui ensinada que a planta, ela curava tudo. Sim. E aí, com isso, sempre, é tanto que os meus filhos sempre falam que eu curo tudo com chá. E eu acho muito importante essa questão das pessoas conhecerem realmente as propriedades das plantas e que elas busquem sim um cuidado no médico, que elas vão para a farmácia, mas para tratar algo, mas que elas tenham essa autonomia de prevenir, de se cuidarem, cuidar realmente da saúde. Então, já linkando o território, a caatinga, sustentabilidade, eu queria saber o porquê trabalhar com plantas medicinais e espécies nativas da caatinga. A gente sempre traz nas nossas oficinas a importância do bioma caatinga e o quanto ele está sendo devastado, porque as plantas da caatinga elas têm uma dificuldade maior para nascerem, de certa forma. E aí, a partir do momento que elas são devastadas, elas têm essa dificuldade. Inclusive, algumas plantas, algumas sementes, elas precisam ser quebradas, a questão da dormência. Então, a gente iniciou uma oficina mostrando para elas como elas devem estar fazendo esse plantio dessas plantas até para plantar ali no quintal, mostrando para elas a importância de não desmatarem, de não queimarem e mostrando para elas o benefício de cada planta e como deve ser utilizado. Você acredita que o projeto contribui para a valorização do bioma caatinga? Sim, com certeza. A Caatinga ela sempre foi vista como um lugar seco, um lugar que não tem vida. E aí a gente aprende que a Caatinga ela tem vida, que ele é um bioma importantíssimo para o Brasil, que é o único bioma que é realmente brasileiro. É. E aí, quando a gente trabalha essa questão do fortalecimento, quando a gente trabalha essa questão da importância, a gente está mostrando para as pessoas o quanto elas devem estar preservando realmente o espaço que elas vivem. E o quanto a caatinga ela é resistente. O quanto no período da seca, quando você acha que não tem vida, e ela está ali, simplesmente guardando a água ali nas suas raízes, para no período certo ela florescer e aí mostrar para que veio. E aí,
Como a história do Quilombo influenciou o formato do projeto? Bom, quando a gente sempre ouvia muito a questão da história da comunidade, como a comunidade se formou. E aí a intenção foi buscar a questão do conhecimento dos mais velhos. Então a gente começou a se reunir com as pessoas que hoje a gente chama de biblioteca viva. E aí começamos a ver com eles o que é que eles faziam antes, dentro da comunidade. Quais eram os costumes. E aí, diante dessa conversa, a gente foi anotando, foi sistematizando, e aí surgiu a ideia de fazer um projeto que a gente pudesse fortalecer aquilo que ainda existia na comunidade e aquilo que não estava mais sendo praticado, mas que a gente pudesse mostrar para os nossos jovens que isso acontecia e que a nossa história a gente pudesse cada vez mais fortalecer. Porque eu sempre falo que quando a gente sabe de onde veio, você sabe para onde você vai. Mas se você não conhece a sua origem, você não sabe de onde você veio, então para onde eu vou? Se eu não sei o começo da minha história, se eu não conheço as minhas raízes. E aí, Maísa, uma coisa que eu observei bastante é o protagonismo das mulheres dentro do projeto. E aí, as mulheres têm um papel central no projeto? E se sim, por quê? As mulheres da comunidade, elas sempre acabaram ficando muito à frente das atividades, por quê? Os maridos, eles precisam viajarem para outros estados por falta de trabalho mesmo dentro da comunidade. Entendi. E aí, primeiro, inicia que a liderança da comunidade é composta apenas por mulheres. Não que os homens não sejam bem-vindos, mas por essa questão deles não estarem muito na comunidade e as mulheres sempre assumir tanto a responsabilidade de casa, como cuidar dos animais, cuidar do plantio, do roçado. Então, as mulheres, elas sempre tiveram esse papel de liderança dentro da comunidade. E aí, o grupo de mulheres, ele foi criado exatamente para fortalecer essas mulheres e para que elas possam ter uma renda extra e não estar dependendo totalmente da questão do trabalho do marido. Então, para que elas possam também ter essa independência financeira. E eu queria saber de você o que significa ver essas mulheres do Quilombo ocupando o lugar de mestras. Isso eu posso dizer que é uma realização de um sonho, porque eu vejo algumas mulheres que a gente percebia que elas não se sentiam tão fortes, sabe? E a partir do momento que elas estão à frente de uma oficina, elas se sentem valorizadas. Você olha para elas assim e você vê que a autoestima aumenta. Quando você olha para uma mulher e fala, você é mestra e você vai estar dando uma oficina para a gente. Então, assim, você sente a diferença até no olhar da mulher, porque ela realmente sente assim, nossa, eu sou uma mestra. Sim. Então, assim, ela se sente realmente valorizada e, como a gente disse, ela se sente poderosa. Eu queria saber de ti sobre o blog, né? Foi criado o blog do Quilombo Cito Teixeira e eu queria saber por que foi importante criar esse blog para o Quilombo. Ele foi importante para a gente deixar registrado esse momento que a gente está vivendo de oficinas e aí a história da comunidade. Então o blog ele vai estar mostrando para o mundo realmente aquilo que a gente está desenvolvendo dentro da comunidade. Sim. Então a gente precisa mostrar que a comunidade existe, que nós temos cultura, que nós somos resistentes e que estamos na luta. Show. Já queria te adiantar que estamos chegando no final e eu queria saber que mensagem você deixa para quem está escutando esse episódio. O que eu posso falar é que tudo é possível quando a gente quer. E uma das frases que a gente sempre utiliza bastante é a questão da resistência. Então eu ouço muito essa frase e gosto sempre de repetir. Resistir para existir. Então, por mais que as coisas estejam difíceis, continue persistindo, continue resistindo e as coisas vão se encaixando. Nossa, Maísa, muito obrigado por esse momento, por esse bate-papo, por toda essa sabedoria que foi depositada aqui. Com isso, gostaria de convidar você, ouvinte,
a ouvir o nosso próximo episódio. Muito obrigado e até o próximo.